É importante sabermos aquilo que diz a palavra de Deus, para você entender a sequência daquilo que nós vamos estudar nas próximas semanas e também nesta conferência que nós temos. O grande milagre da colheita que Deus fez enviando seu Filho Jesus. Porque quando Adão e Eva pecaram, ele já fez outro plano. Eu vou enviar meu filho para novamente redimir. Estava nas mãos de Deus, como está hoje nas nossas mãos, para transformarmos este mundo. E nós sabemos que Deus usou João Batista. Ele faz aqui a primeira promessa da colheita de vidas. Então, nos diz então aqui a palavra de Deus no capítulo 1:14, diz o seguinte, já foi lido, agora vamos continuar. Ele afirma que Jesus é soberano. 1:3, nos mostra a palavra de Deus: todas as coisas foram feitas por intermédio de Jesus, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ele é soberano, aonde você no 2015 fracassou. Ele é soberano naquilo que onde você falhou em 2015. Ele é soberano na tua vida, onde você pecou, onde você caiu, para ser perdoado, para sair. Ele é soberano onde você não foi bem nas finanças. Ele é soberano sobre a tua vida física, sobre a tua vida espiritual, onde você deixou de ler a palavra de Deus. Ele é soberano para te motivar, para direcionar, para mostrar que ele nada se fez, a não ser por meio dele. Tudo que foi criado, foi feito, foi por meio dele. A Bíblia nos diz que ele é tão soberano, ele fala para o peixe, para a natureza, e ele vomita Jonas na praia. Quando o povo tinha fome, ele simplesmente ergue as mãos e fez a multiplicação de pães, e naquele momento ele alimentou 15.000 pessoas. Nos mostra a palavra de Deus também em João capítulo 11, quando Lázaro havia morrido, fazia 4 dias, e já estava cheirando mal, mas ele fez uma oração, simplesmente falou: Lázaro, sai daqui. Este é o Deus soberano, que quer mudar totalmente a sua vida, totalmente a sua família, totalmente o seu ministério, o seu envolvimento na casa de Deus. Este é o Deus soberano. Por isso que nós não cremos em deuses, por isso que nós não cremos naquilo que é colocado na parede, por isso que nós não cremos, como vimos esta semana, onde se vendia milhares e milhares de fitas lá no Nordeste. Não, nós cremos num Deus soberano. Ele não precisa de ninguém, ele não precisa de ajuda, porque ele é soberano, nos diz a sua palavra. Quantos milagres aconteceram na sua vida em 2015, mas muito mais vai acontecer em 2016. Amém? Todas as coisas foram feitas por meio de Jesus, e sem ele nada do que foi feito se fez. Quer dizer, aquilo que já era, ele pode trazer a vir novamente. Aquilo que já existe, ele pode fazer desaparecer. Este é o grande Deus. Por isso que é importante que você leia a palavra de Deus. Acompanhe aquilo que nós estamos expondo, porque isso vai te ajudar na hora de abrir. Por isso que você já vai receber a tua agenda sobre a leitura. Em segundo lugar, João Batista, que foi assim o mensageiro de Deus, o precursor, aquele que ia na frente quando vem um presidente da república. Eles mandam-se algumas semanas antes diversas pessoas para já verificar os hotéis e as ruas e planejar tudo. E assim foi João Batista. Ele veio, foi enviado por Deus, nos diz no versículo 1:6, para destacar. Ele afirma para as pessoas o que ele diz, além de que ele é soberano, mas ele afirma que Jesus é a vida. 1:4, ele é a vida. O que isso significa? Sem ele não existe vida. Sem ele não há vida eterna. Sem ele não há felicidade. Sem ele não há paz no coração. Sem ele não há perdão dos nossos pecados. Porque ele nos deu esta vida
Em Jó 33, 4 diz, o Espírito de Deus me fez, e o sopro do Todo-Poderoso me deu vida. Então, quando nós vamos no hospital, nós levamos muitas vezes o óleo, mas não é para ungir para a morte. Nós não damos a extrema unção, nós ungimos para a vida. Amém? Nós ungimos para a pessoa seja curada, seja levantada, seja curada totalmente da sua enfermidade. Isto nós temos experiência, é importante sabermos disso, porque Ele não soprou em nós o espírito da morte. Nós cremos sempre que existe uma saída com Jesus, e Ele nos deu o espírito da vida, para podermos continuar com a vida e levar esta vida para as outras pessoas. Fala para o teu vizinho, eu quero levar esta vida para muitas pessoas, em nome de Jesus. Aleluia. Em terceiro lugar, ele afirma no 9, ele afirma que ele é a luz, tanto no 5 como no 9, porque Jesus faz toda a diferença quando ele entra na vida do ser humano. Naquilo que ele era primeiro, uma pessoa vivia nas trevas, na escuridão, ele sai da morte, recebe vida e também recebe agora a luz. Seria a mesma coisa, você anda nas trevas, anda na escuridão, mas se você ligar o farolete, você já não precisa ter mais medo do escuro, porque vai mostrar aonde você está caminhando, aquilo que você está fazendo. Assim é Jesus, Ele nos dá direção. Quando nós não sabemos para onde ir, nos diz Isaías 40, você simplesmente ouve uma voz atrás de você, este é o caminho, andai por ele. Amém? Pode aplaudir, este é o Deus maravilhoso que nós podemos crer, e este é o Deus que nós cremos na realidade. Ele é a verdadeira luz. Certa vez, uma pessoa pediu para um pastor dar um testemunho. Aí o pastor falou assim, fala mais alto. Ela começou a falar mais alto. Aí o pastor falou mais alto, ela falou mais alto. Aí o pastor falou assim, não, mais alto no viver na tua vida. Isto que é importante. A nossa vida fala mais alto do que palavras. Não é que nós não devemos falar sim. Mas se nós vivermos na luz, diz o 9, a saber, a verdadeira luz que vindo ao mundo ilumina todo homem. As trevas não podem iluminar a sociedade. Eu li na revista esta semana que o mundo está apavorado, principalmente a parte da Europa, da Ásia, é aquela região, porque não sabe mais o que fazer com o terror. Ninguém tem mais segurança. As pessoas saem, mas não sabem se retornam. Mas não é só lá, também em certas cidades do nosso país. Mas o que eu quero dizer? Porque eles não têm a saída. Mas Jesus é a saída, porque Ele é soberano. Ele é a vida, Ele é a luz. Então, nós somos o que? Os mensageiros de Deus. Nós somos o representante de Deus, como Deus enviou naquela vez a Jesus para ser o precursor, para levar a mensagem de Deus. Assim, Deus nos deu esse privilégio, que não é dado para anjos, mas sim para nós, para a igreja. E é por isso que nós precisamos tomar posse para mudarmos a sociedade. Ela só vence quando ela recebe a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Ele ainda afirma no 1:36, ele afirma que Jesus é o Cordeiro de Deus. Ele diz quando as pessoas vinham para ser batizado por ele, então perguntar, você é Elias? Você é profeta? Você é Cristo? Ele fala, não, este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
eu quero dizer a você, o pecado, guarda isso, e a morte, primeiro nós não podemos domesticá-los. Não é possível tentar amaciar o pecado e a morte. Ela é cruel. É por isso que Jesus veio e João Batista falava, este é o Cordeiro de Deus. Um dia ele vai morrer, ele já morreu na cruz, para que você tivesse o perdão dos seus pecados. Naquilo que não estava certo em 2016, não continue vivendo nas trevas e no pecado. Ele é o Cordeiro de Deus. E nos diz aqui a palavra que nos deu cheio de graça e de verdade. Quer dizer, graça é algo que nós não merecemos. Quando Deus deu o seu Filho que morresse na cruz, primeiramente para perdoar os nossos pecados, porque o pecado nos separa de Deus. Em segundo lugar, Ele nos deu vida no lugar da morte, porque o ser humano sem Jesus está morto espiritualmente, mas também Ele morreu, Ele pisou nas nossas enfermidades para nos curar. Então Jesus é o Cordeiro de Deus e continua a ser aquilo que o ser humano realmente precisa. O pecado é o maior gigante na vida do ser humano. Temos uma opção: nós o dominamos ou ele nos domina e nos mata. Ou separa casais, famílias e tantas outras coisas. E a palavra de Deus nos mostra, quando o Espírito Santo está em nós, nós temos o domínio. Porque Jesus, fala comigo, Ele é soberano. Jesus é a luz. Jesus é a vida. E agora Jesus é o Cordeiro de Deus. E João nos mostra aqui a saída. Seria ruim se nós parássemos aqui, diz o versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Que maravilha! Nós temos em Deus uma saída. Temos em Deus, aliás, a saída. Aquele que o recebe, permanece com Jesus. Aquele que o recebe, se torna um filho de Deus. E a palavra nos diz em Atos 4:12, não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Quer dizer, debaixo da terra ou no céu, na terra, não existe ninguém que é dado para nós, para nos dar a salvação, a não ser Jesus Cristo. Isto é claro para você? Ixi, está fraco. Está claro isto para você, que nós não precisamos de ajuda de ninguém, que Jesus é o Filho de Deus. Ele é o Cordeiro de Deus. Amém? Pode aplaudir esse Deus. Ele é a saída para a sociedade. Ele é a saída para o ser humano. Ele sempre foi e sempre será a saída. E Deus entregou isto para nós. Enviou seu Espírito Santo que realiza esta colheita. Porque conforme a Bíblia, o Espírito Santo é o início e o fim da colheita. É realmente o Espírito Santo. Porque quando a igreja recebeu o Espírito Santo, o que aconteceu? As pessoas mudaram. Eu gostaria que você declarasse, antes de entrar no seguinte ponto. Fala comigo, em nome de Jesus. Eu quero, em 2016, no mínimo, levar 2 ou 3 pessoas a Jesus. Mostrar quem é Jesus. Eu quero me dedicar. Eu quero ter filhos na fé. Em nome de Jesus. Eu quero profetizar que a tua célula vai crescer este ano, em nome de Jesus.
a tua célula vai multiplicar. E também para os supervisores, a supervisão de vocês vai multiplicar em nome de Jesus. Tomem posse, porque esta é a palavra de Deus. O início da grande colheita. João significa gracioso. Diz no 1,35 que os dois permaneceram. João tinha 2 discípulos. E quando João falou, este é o Cordeiro de Deus, eles rapam fora e agora permanecem com Jesus. Estava no lugar certo. João já antevia que ele teria o seu ministério meio curto. Ele encaminhava as pessoas a Jesus. E o que aconteceu? Nos mostra a palavra de Deus que os dois permaneceram. Domingo passado o pastor Arthur falou sobre Isaac. A perseverança, onde Deus falou, permaneça nessa terra. Todas as pessoas estavam passando fome. Havia uma seca tremenda, já fazia anos. Mas Deus falou, Isaac, não volta para o Egito, permaneça aqui na terra. Só vou falar 3 coisas. Ele colheu como ninguém colheu. A prosperidade era 100 por 1. Notem quando nós permanecemos na presença de Deus. Em segundo lugar, ele colheu onde ninguém achava uma fonte. Ele achou uma fonte, nos diz a palavra de Deus, água numa fonte mesmo, no deserto. Em Gênesis nos diz, no texto que foi lido domingo, quer dizer, além de cavucar os poços, mas ele achou uma vertente que ninguém encontrou. E ainda a geração foi muito abençoada e se multiplicou. Isto é porque ele permaneceu na presença de Deus. O começo da grande colheita de Jesus, no 37, nos mostra onde Jesus simplesmente começa a colher. Diz, os 2 discípulos, ouvindo dizer isto, seguiram a Jesus. Jesus agora começa também a chamar os seus. E os pequenos começos nos levam a grandes colheitas. Ele começou devagarzinho. Ele chamou simplesmente os 2 discípulos e eles permaneceram. E um deles perguntou, pode sair alguma coisa boa? Nos diz aqui a palavra de Deus. E o que Jesus respondeu? Onde Filipe perguntou, aí Jesus diz, vem e vê. Olha, que testemunho rápido, vem e veja. Alguém precisa estar com problemas seríssimos. Você fala, venha comigo no domingo. Nós vamos na casa de Deus. Vem e vê aquilo que acontece em nosso meio. Aquilo vai acontecer na sua vida e pronto. Às que horas eu vou buscar você? Às que horas eu posso passar na sua casa? Aquele que tem um verdadeiro encontro com Jesus permanece. E nos diz então a palavra de Deus. André levou seu irmão Pedro a Jesus. E quando Jesus viu, ele deu uma palavra profética. Tu realmente serás Petros. Não a rocha é Jesus. Pedro quer dizer um monte de rochas, de pedras. A rocha é Jesus. E então Jesus mostra que ele realmente será uma coluna no meio dos discípulos, mas não como pessoa substituto de Jesus Cristo. E então André levou o seu irmão e a palavra de Deus nos mostra simplesmente que ele prosseguiu. O começo da colheita, os novos convertidos. Jesus chamou a Filipe, segue-me. Agora Filipe encontrou no 45, 46. Filipe encontrou e levou Natanael na presença de Deus. Notem como as pessoas estavam agora levando já a sério aquilo que Jesus falava, eles já falavam agora para os discípulos também. E a colheita, onde nos mostra quem está com Jesus, é marcado por Jesus. Fala para o teu vizinho, Jesus te marcou. E você tem agora um outro caminhar. Quer ver um exemplo? Quando Jacó, 20 anos, ele fugia da presença de Deus. 20 anos ele
se mandava, e quando o irmão vinha ao encontro para perdoá-lo, ele montou um esquema, achou que ia escapar, mas uma noite antes Deus veio e tocou no osso, na articulação. Aí quando veio o irmão Jacó, mas assim continuou, ficou manco até morrer. Quer dizer, isto é um exemplo que quando nós temos encontro de Jesus, nós somos tocados pelo Espírito Santo, para nunca mais sair da luz, nunca mais sair da vida verdadeira, nunca mais deixar de servir o Cordeiro de Deus. Nós precisamos ver aquilo que Deus nos mostra. Foi um pequeno começo em 2016. Está apenas começando, mas eu vejo grandes coisas Deus realizando na vida de vocês. Pode ter certeza aquilo que Deus tem reservado. Não porque você ouve isto, não é simplesmente mais uma promessa, é a palavra de Deus. É a presença de Deus. Em terceiro e último lugar, a grande recompensa da colheita para a igreja, para nós. Então, Natanael, por sua vez, fez então esta declaração, quer dizer, um levava o outro. E a palavra era sempre o mesmo, segue-me, vem e vê. Pode vir alguma coisa boa? Venha comigo no domingo. Quer dizer, é um testemunho. Apenas o começo de grandes colheitas e milagres, diz o versículo 50. Ao que Jesus lhe respondeu, foi para Natanael, porque te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Porque maiores coisas do que estas verás. E acrescentou, em verdade vos digo, que verás o céu aberto, fala comigo, céu aberto, e os anjos de Deus, subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Amém. Nos mostra aqui a palavra de Deus. Por que os céus abertos? Para recebermos, assim como foi a igreja primitiva, a unção de Deus, o Espírito Santo. Quando a igreja estava na oração, vocês verão esta semana, nós vamos falar disso, o Espírito Santo veio, os céus se abriram e o Espírito Santo veio. Os céus abertos na concepção de Maria, quando Jesus foi concebido, os céus se abriram, o Espírito Santo foi e tocou. Deus locou o ventre de Maria, foi os céus abertos. Quando Jesus foi batizado, os céus se abriram e ele ouviu uma voz que dizia, este é o meu filho amado, nele eu tenho todo o meu prazer. E em Atos 7, quando Estevão estava morrendo, estava sendo apedrejado, servindo a Deus, ele disse que ele viu os céus abertos e o Filho de Deus à sua direita. Amém? E um dia os céus estão abertos, mas uma porta irá se abrir, conforme Apocalipse, que é a última porta, quando Jesus diz, sobe para aqui, e quando a igreja será arrebatada e ela vai subir. Amém? Se você gritar mais um aplauso a esse Jesus maravilhoso, os céus estão abertos para você. 2016, os céus estão abertos, nos diz a palavra de Deus. Por quê? Os céus estão abertos porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. As portas do inferno não vão prevalecer na tua vida, na tua família, no teu ministério, no teu trabalho, na tua célula, na tua supervisão, no teu ministério que Deus deu, no teu trabalho, na escola. Nos diz, o inferno não pode vencer a luz, não pode vencer a vida, não pode vencer o Cordeiro de Deus, não pode vencer a soberania de Deus, aquilo que nós estamos ouvindo. Então Deus está dizendo, os céus estão abertos, mas eu preciso da tua boca para testemunhar de Jesus, como foi de João Batista. Eu preciso da tua presença, senão as pedras precisam clamar. Os discípulos não podem ficar quietos. E nós somos este povo de Deus. E nos mostra então aqui a palavra de Deus,
forte ao Espírito Santo, ao verem, Atos 4,13, ao verem o poder de Pedro e João, sabendo que eram homens, iletrados, incultos, em outras palavras, analfabetos, né? Admiraram-se e reconheceram que eles estiveram com Jesus. Eram analfabetos. Mas eles tinham uma intrepidez, uma ousadia, a presença de Deus. Não, esses homens estiveram com Jesus, porque tinham a luz, tinham a vida, tinham o Cordeiro de Deus. E a palavra de Deus nos mostra que nós devemos também falar em 2016. Vem e veja. Eu vou terminar aqui. Diria mais coisas, mas eu gostaria de dizer, a colheita é grande. A colheita é grande. Você, fala para o teu vizinho, você não pode falhar. E você não vai falhar. Você vai multiplicar este ano. Você vai colher. E Deus está me dizendo, eu estou ouvindo assim já um som, um ruído de vidas. Vidas que estão chegando. O celeiro está pronto lá em cima. José primeiro preparou o celeiro. E depois vieram então o quê? As vacas gordas. Onde foi feito o estoque. E eu estou vendo um ruído de vidas que estão entrando nesta comunidade. De vidas que estão nas trevas. Que estão chorando. E vindo ao teu encontro para uma palavra amiga. Um amor. Uma palavra de esperança. Uma saída para o seu caminho. Eu ouço o barulho de pessoas sendo curadas em nome de Jesus. Que estão sendo restaurados lares, famílias. Pessoas que viveram no pecado vão deixar o pecado este ano. Porque nós cremos no poder de Deus. Eu ouço o ruído de vidas mortas, através de sonhos que você já pensou que enterrou. Mas Jesus está dizendo, não, eu sou soberano e não há sonho que eu não posso realizar. Eu estou ouvindo este ruído na tua vida, na tua família, como instrumento de Deus. E Deus vai te usar como nunca te usou. Por isso, abre as tuas mãos em nome de Jesus. Fica em pé e fala em nome de Jesus. Eu quero colher. Eu não quero ser simplesmente colher um a um. Mas eu quero ser uma colhedeira. Eu quero colher muito. Eu quero colher rapidamente. Porque as vidas estão se perdendo. A colheita está se perdendo. Mas o Espírito Santo está me tocando neste momento. Para sair do comunismo. E para semear. Mas também colher. Acolher vidas. Acolher famílias. Acolher os perdidos. Acolher os doentes, em nome de Jesus. Pode aplaudir este Deus maravilhoso. Aleluia. Esta é a nossa missão, em nome de Jesus. Estende mais uma vez as tuas mãos. Ó Pai, eu quero abençoar a cada um. Porque eu vejo este ruído, a colheita vai ser grande. A colheita está vindo vidas e mais vidas. O Senhor está neste momento ungindo, capacitando estas vidas. Enche as suas mãos com intrepidez, no falar, no viver, com autoridade, com poder, que sejam cheios do Espírito Santo. Porque a unção faz a diferença. A unção que nos convence e nos empurra para o mundo cruel, para que seja transformado. Ó Pai, nós louvamos e agradecemos aquilo que Deus irá realizar na família Siloé em 2014. Para Deus não há crise, porque os céus estão abertos.
para Deus, para a igreja de Jesus Cristo. Não, o inferno não vai prevalecer, porque as portas de Jesus estão abertas em nome de Jesus. Pai, te agradecemos por esse culto. Te agradecemos por tua graça sobre nossas vidas. Te agradecemos, ó Pai, porque nós temos muitos motivos para te agradecer. Para iniciar esse ano na tua presença, Senhor, te adorando, te entronizando, Senhor. Reconhecendo, ó Pai, que tu és vencedor. E por meio da tua vitória, nós fomos feitos, ó Pai, vitoriosos, Senhor. Nós queremos, ó Pai, abençoar essa semana que nós estaremos todos os dias na tua casa. Senhor, que seja um tempo, ó Pai, de céus abertos sobre nós. Senhor, onde palavras sejam liberadas, onde destinos sejam traçados, ó Pai, onde a tua presença se torna real sobre nós, Senhor. Nós queremos abençoar a semana de cada um dos nossos irmãos. Também abençoamos os irmãos que estão em viagem. Abençoamos e protegemos a vida de cada um deles. Em nome de Jesus. Amém.